Olá, este é o Boletim de Notícias, eu sou Andressa Carvalho e te faço companhia a partir de agora. As fortes chuvas no sul da Bahia atingem dezenas de municípios do estado e preocupam as autoridades que neste domingo atualizaram para 18 mortes desde o início das tempestades no começo de novembro. As fortes chuvas no sul da Bahia atingem dezenas de municípios do estado e preocupam as autoridades. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil Baiana atualizou neste domingo para pelo menos 18 mortes devido às tempestades desde o início de novembro. Até sábado, 11.260 pessoas foram desalojadas e 4.185 estavam desabrigadas. A situação piorou a partir de quinta-feira, quando a chuva voltou a ficar mais forte na região. O governador do estado, Rui Costa, sobrevoou as áreas afetadas do sul da Bahia pela manhã. Na sequência, a administração estadual subiu para 72 cidades em situação de emergência. As prefeituras de Itambé e Jussiape pediram para os moradores buscarem áreas seguras após o rompimento de barragens nos municípios. Várias estradas do estado tiveram o fluxo interrompido, inundadas ou atingidas por deslizamentos de terra ou de pedra. Morreu neste domingo, aos 90 anos, o arcebispo anglicano Desmond Tutu, símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul. O arcebispo anglicano Desmond Tutu, símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul, morreu neste domingo aos 90 anos. O trabalho incansável contra a segregação racial rendeu um prêmio Nobel da Paz em 1984. Além do apartheid, Tutu também levantou bandeiras em questões como corrupção, AIDS, pobreza e até mesmo os direitos dos homossexuais. Temido por alguns, respeitado por muitos, até mesmo os aliados de Tutu eram alvos justos, incluindo o amigo de longa data Nelson Mandela. Profundamente decepcionado com o Congresso Nacional Africano no poder desde o fim do apartheid, o arcebispo nunca deixou de criticar o governo sul-africano. Mas Tutu não era apenas um ativista. Nascido em 1931 em uma pequena cidade mineradora de ouro no Transvaal, se tornou o primeiro chefe negro da Igreja Anglicana na África do Sul. Casado com Lea Nomalizo desde 1955, ele deixa 4 filhos e vários netos. O arcebispo cunhou o famoso termo Nação Arco-Íris para descrever a diversidade da África do Sul, que realizou suas primeiras eleições livres em 1994, um firme crente no perdão e unidade que trabalhou a vida toda para alcançar. Reverenciado pela honestidade e franqueza, Tutu também vai fazer falta por seu espírito alegre e risada contagiante. E cientistas consideraram como encerrada a erupção do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias depois de 3 meses em atividade. Erupção encerrada foi o que anunciaram especialistas que analisam a atividade do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias. A informação foi divulgada neste sábado. A direção do Plano de Emergência Vulcânica das Canárias informou que a erupção do vulcão durou 85 dias e 18 horas. O anúncio só foi possível após especialistas observarem por 10 dias consecutivos que não houve nenhum sinal visível de atividade vulcânica. Esta foi a erupção mais longa da história de La Palma desde que começaram os registros. O Cumbre Vieja forçou a evacuação de 7.000 pessoas e destruiu 1.345 casas. Mais de 500 pessoas ainda estão abrigadas em hotéis. A lava cobriu 1.250 hectares de superfície e chegou a alargar a ilha. A lava afetou fortemente as plantações de banana, um dos motores econômicos de La Palma e que representa 50% do PIB. Viajar de avião, principalmente no fim de ano, pode causar transtorno para o passageiro. Mas você sabia que o consumidor tem vários direitos e que devem ser cumpridos pelas companhias aéreas? Veja. Só neste terminal de Brasília, o fluxo previsto para dezembro é de mais de 1 milhão de passageiros. O Fabiano está indo para Porto Alegre passar as férias com a família e conta que já percebeu o aumento das filas na hora do embarque. Hoje está tranquilo. Eu trouxe minha família uma semana atrás, minha esposa e meus filhos, estava bem mais cheio. Quem voa no Brasil está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação da Agência Nacional de Aviação Civil. Nesta semana, os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública lançaram uma publicação para informar os direitos e deveres dos consumidores na preparação de viagens e contratação de serviços. Entre as dicas da publicação Consumidor Turista estão
a verificação dos documentos necessários para o embarque e utilização de bagagens de mão no tamanho e peso corretos. Nos casos de atrasos e cancelamentos, é obrigação da companhia aérea manter o passageiro informado sobre a situação, incluindo a estimativa do novo horário do voo, além de oferecer algumas alternativas ao passageiro, como reacomodação gratuita em um novo voo, crédito para utilização futura ou o reembolso integral. Se o atraso for superior a 2 horas, a companhia deve providenciar a alimentação do passageiro e, se for superior a 4 horas e exigir pernoite, uma hospedagem se estiver fora da cidade onde mora ou traslado de ida e volta para sua casa ou local de hospedagem. E caso a empresa aérea não resolva o problema, a pessoa pode registrar uma reclamação na página consumidor.gov.br. O índice de solução dessa plataforma é muito bom, nós chegamos a quase 80% e as empresas respondem numa média de até 7 dias. A Casa da Cultura de Cascalho homenageia Padre Stefanello em exposição. A Casa da Cultura de Cascalho faz uma viagem ao passado para contar a história de uma figura importante para os moradores do distrito. São roupas, objetos e fotografias que ajudam a compor a exposição Stefanello, o missionário dos nossos imigrantes. O padre que saiu da Itália e chegou ao Brasil com o intuito de ajudar espiritualmente e socialmente os milhares de imigrantes italianos que chegavam sem perspectivas ao interior de São Paulo, se tornou uma das grandes referências para o crescimento da região. A trajetória do missionário se entrelaça com a história do distrito de Cascalho. Por isso, a homenagem a quem ajudou tantas famílias imigrantes no início do século XX. O objetivo da exposição é reavivar a memória de quem doou tanto da vida por essa comunidade. Tem documentos a respeito dele, tem as cartas que ele enviava, tem os relatórios que ele enviava a respeito de Cordeiro, de Cascalho, para Roma. E, por outro lado, foi a memória das pessoas do bairro que foram confrontadas com os documentos. Então, veja, história e memória se entrelaçam. A exposição apresenta uma linha do tempo que, através de documentos e pesquisas, conta sobre a importância dos missionários escalabrinianos na construção de igrejas, orfanatos e escolas, além de abordar o sentimento registrado em cartas dos missionários que atuaram na região e que se compadeceram do sofrimento de quem precisou abandonar a pátria em busca de uma vida melhor. Ele viu os imigrantes todos na estação, grupos de 400, 500 pessoas, com suas famílias, com seus filhos. Eles se viam quase como embaixadores, como pessoas que tinham comunicação direta com a igreja, né? A igreja tinha um meio de comunicação, até diplomático, muito interessante na proteção destes imigrantes em circunstâncias que eles poderiam ter sido deixados ao léu. Na igreja que ajudou a construir e que celebrou tantas missas, há outras homenagens ao italiano. O quarto, onde viveu por mais de 40 anos, foi preservado e a reprodução de um retrato permanece em uma das colunas. Para os moradores, Stefanello foi mais do que um religioso. Fez parte da história de muitas famílias imigrantes que até hoje permanecem por aqui. A dona Isabel e o seu Afrânio contam saudosos do tempo em que participavam de quermesses e procissões organizadas pelo padre. Aquele tempo não tinha salão que nem agora, tudo. Fazia tudo baraca, coisa. Cortava bambu, eles cortavam bambu, fazia tudo. Cobria tudo com encerada para fazer a festa. E aquele tempo lá com o padre Luiz, que ele fazia vinho também, né? Tinha a pareira de uva aí, e nós que vinha colher a uva, e à noite vinha espremer a uva para fazer o vinho para ele. Para a dona Isabel, a exposição ajuda a lembrar de uma época mais simples e conta sobre a importância do missionário em sua vida. Fiz a primeira comunhão com ele, fiz a crisma com ele. Só que quando eu casei, faltava 40 dias para mim casar, ele foi embora.
Não deu tempo. Eu senti bastante, mas ele foi embora. Esta viagem no tempo é necessária para que não se perca uma parte importante da história da região, da imigração e das realizações do missionário Stefanello em Cascalho. A exposição pode ser visitada por toda a população até fevereiro. Você vai contando a história de um sacerdote, que para eles era significativo, você cai na história da sua família. E da história da sua família no entrelaçamento das outras famílias. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!